Olá, tudo bem? Eu sou o professor Numeraldo e está começando aqui pelo Centro de Estudos Matemáticos do Instituto Calcular, a aula de número 490. E o tema desta aula é resolvendo expressões. Expressões numéricas, diga-se de passagem. Expressões numéricas nada mais é que uma sequência de operações matemáticas não realizadas. E para que nós possamos resolver as expressões, nós precisamos lembrar que primeiro, no que se refere às operações matemáticas, nós resolvemos primeiro as potenciações e radiciações, depois multiplicações e divisões e, por fim, as adições e as subtrações, sempre na ordem que aparece, ou seja, da esquerda para a direita. Com relação aos sinais associativos, que é o parênteses, o colchete e a chave, nós resolvemos primeiro dentro dos parênteses, depois colchetes e, por fim, as chaves. Então, vamos resolver essa primeira expressão que aí está. E esta expressão, nós precisamos resolver primeiro este denominador aqui, olha. Este denominador. Deixa eu posicionar o cursor aqui. Este denominador. É ele que nós precisamos resolver primeiro. Então, eu tenho 1 inteiro mais 1/3. Soma de frações. Lembramos que se o denominador é 3, para transformar este 1 com o mesmo denominador, eu sei que é a mesma coisa que 3/3, porque quando o numerador e o denominador são iguais, é igual a 1. Se você não quer fazer desta forma, fazer esta análise, você sabe que o MMC é 3. Então, eu vou dividir o 3 por 1 da fração anterior e multiplicar por 1. Tem uma fração equivalente. 3/3 é igual a 1 inteiro. E essa, obviamente, permanece. Aí, como os denominadores são iguais, vamos manter o denominador e somar os numeradores. Então, 1 inteiro mais 1/3 é igual a 4/3. Venho e vou copiar novamente a expressão dada. 5 mais 1, que é o numerador, 2 mais 1 sobre 4/3. 1 sobre 4/3. Agora, lembre-se que uma fração representa uma divisão entre o numerador e o denominador. Então, eu tenho 1 inteiro dividido por 4/3. E dividir frações, eu tenho esta situação ali, ó. 1 inteiro dividido por 4/3. Dividir frações, eu posso representar também desta maneira, ó. 1 dividido por 4/3. É a mesma coisa. Então, eu vou manter o 1 e vou multiplicar pelo inverso da segunda, que é 4/3, torna-se 3/4. Dividir um número inteiro por uma fração ou dividir uma fração por outra fração é a mesma coisa de transformar essa divisão em uma multiplicação, onde eu mantenho o primeiro elemento, que é 1, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. E agora, quando eu multiplico um número inteiro por uma fração, eu multiplico apenas o numerador, ou qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, nós teremos aqui como resposta 3/4. Então, eu vou copiar essa situação aqui agora. 5 inteiros mais, tenho esta fração, cujo numerador é 1. E no denominador que nós teremos 2 adicionado a 3/4. Agora eu preciso resolver esta adição que se apresentou, 2 inteiros mais 3/4. Novamente, venho aqui do lado, 2 inteiros mais 3/4, lembrando que todo número inteiro tem como denominador o 1, ou você transforma ali a fração em 16/4, que vai, perdão, em 8/4, que vai ficar 2. Mas vamos trabalhar com a ideia de MMC. O MMC de 1 e de 4 é o próprio 4. 4 dividido por 1, 4 vezes 2, 8, e esta permanece. Como os denominadores são iguais, vou mantê-lo, que é o 4, e vou somar apenas os numeradores, 11/4. Então, agora o que teremos? 5 mais 1 sobre 11/4. 11/4. Agora, você pode fazer o mesmo que eu vou fazer aqui, ou você pode fazer um passo
apenas analisando, que não é necessário fazer isso. Olha, eu tenho aqui, perdão, 1 dividido por 11 quartos. Porque 1 sobre 11 quartos, traço fracionário de novo, não sendo repetitivo, representa uma divisão do numerador pelo denominador. O numerador desta fração aqui é o 1 e o denominador 11 quartos. Dividir significa manter o primeiro e multiplicar pelo inverso da segunda, 4/11. Então, quando você tiver uma fração em que o numerador for 1, e o denominador for uma fração, você já pode colocar o inverso desta fração que está no denominador. Quando o numerador de uma fração for 1, nós chamamos de fração unitária. Agora, você também pode fazer os cálculos como eu fiz. Então, o que nós teremos por fim? 5 mais 4/11. 4/11. E agora, finalizando, o denominador do 5 é 1, o MMC de 1 e 11 vai ser o 11, e pelo método prático, dividimos por 1, multiplicamos por 5, vai dar 55. Então, 5 inteiros, naturalmente, equivale a 55/11, e a outra permanece. Como agora os denominadores são iguais, eu vou manter os denominadores e somar os numeradores. E 55 mais 4, 59/11. Esta é a resposta da expressão que está lá em cima. 59/11. Você poderia também deixar aí na forma de um número misto, se quisesse. Vamos fazer a próxima. Nessa expressão que nós temos, eu tenho aí um sinal associativo parênteses. E todos os elementos que constituem essa expressão, elas estão na sua forma mista, ou seja, são números mistos. Eu vou transformar cada um dos números mistos que aí estão em frações impróprias. E lembrando que quando eu tenho um número misto, para transformar em fração imprópria, eu pego o denominador, multiplico pela parte inteira e adiciono ao numerador. 4 vezes 3, 12. 12 mais 2, 14. E mantenho o próprio denominador. Então, 3 inteiros e 2 quartos é nada mais do que 14 quartos. Então, eu venho aqui e no lugar de 3 inteiros e 2 quartos, vou colocar 14 quartos. Mais. Agora eu vou pegar a fração, o número misto, perdão, 2 inteiros e 2 quintos, e vou transformar em uma fração imprópria. Fração imprópria é aquela em que o numerador é maior que o denominador, mas também pode ser que o numerador seja igual ou também o numerador seja zero. Toda fração em que o numerador for zero, em que o numerador for igual ao denominador e que o numerador for maior que o denominador, elas são classificadas como frações impróprias. Naturalmente, aquelas que não são próprias. Então, eu pego o denominador 5, multiplico pela parte inteira, que é o 2, e adiciono ao 2, que é o numerador da parte fracionária. 5 vezes 2, 10. 10 mais 2, 12. E lembre-se, mantenha o denominador. Então, ficará 12 quintos. 12 quintos vezes, vou representar com pontinho, que é a mesma coisa. Eu tenho 1 inteiro e 4 sextos. Denominador multiplicado pela parte inteira, adicionado ao numerador. 6 vezes 1, 6, com 4, 10. Mantenho o denominador, 10 sextos. Venho aqui e coloco 10 sextos. Tudo isso será dividido, o resultado obtido dentro dos parênteses, nós vamos dividir pela fração imprópria que nós vamos encontrar agora. Por que fração imprópria? Porque todo número misto vai se tornar uma fração imprópria, como toda fração imprópria vai ser um número misto. Naturalmente, não aquelas em que são consideradas frações aparentes. Fração aparente é aquela em que o numerador é múltiplo do denominador. Ela é imprópria, mas eu vou ter um número inteiro. Pego o denominador, multiplico pela parte inteira e adiciono ao numerador. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. 5 terços. Pronto. Fiz as respectivas mudanças necessárias para que nós possamos encontrar o resultado da expressão.
Agora, dentro do parênteses, eu tenho uma adição e uma multiplicação. Nós sabemos que a regra diz que nós precisamos fazer primeiro as multiplicações. E essas multiplicações, essa multiplicação que aí está, você pode aplicar a técnica do cancelamento. Mas o que é a técnica do cancelamento? Só vou aplicá-la quando tiver uma multiplicação. Técnica do cancelamento permite simplificar antes de efetuar o cálculo. 12 vezes 10 dá 120, porque multiplicar frações é numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, 12 vezes 10 daria 120. 12 vezes 10 daria 120, 5 vezes 6 dá 30. Então, eu teria 120, 30 avos. E aí você simplifica, mas você pode fazer isso aqui já direto. Olha para o 12, que é o primeiro dos numeradores. Tem algum número, tanto no 5 quanto no 6, que dá para simplificar? Sim, o próprio 6. Eu sempre vou dividir pelo maior divisor comum. E se eu dividir em cima, eu preciso dividir em algum elemento embaixo, nos denominadores. Você só pode aplicar essa técnica, esse método, quando for multiplicação. Não vai querer fazer isso para adição. E vou dividir também aqui. Então, 6 dividido por 6, 1. 12 dividido por 6, 2. Aí eu continuo olhando para o 2. Tem algum denominador desta multiplicação que eu possa simplificar com o 2? Não, porque eu tenho 5 e 1. Vou para o 10. No 10, tem algum denominador que eu possa simplificar? Sim, o 5. Como 10 é múltiplo de 5, ou 5 é divisor de 10, eu vou dividir pelo próprio 5. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Agora você percebe que 2 vezes 2 é 4. E 1 vezes 1 é 1. Então, o resultado da multiplicação de 12 quintos por 10 sextos nada mais é que 4. Porque quando o denominador é 1, naturalmente, representa um número inteiro. Então, eu volto aqui, vou copiar o 14 quartos, que será adicionado a 4 inteiros. E tudo isso será dividido por 5 terços. Agora, 14 quartos, você percebe que o numerador e o denominador eu posso simplificar essa fração. Posso deixá-la na forma irredutível. Não se esqueça, uma fração, quando você puder simplificar, simplifique. Porque quando os valores do numerador e do denominador forem os menores possíveis, fica mais fácil para praticar os cálculos. Então, eu vou ficar aqui nesse cantinho, olha, 14 quartos, como ambos são pares, vou dividi-los por 2. E para simplificar, você precisa dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. 14 dividido por 2, 7. 4 dividido por 2, 2. Então, 14 quartos é equivalente a 7 meios. Então, eu venho aqui no lugar de 14 quartos, eu vou colocar 7 meios, que será adicionado a 4 inteiro. E depois, o resultado nós vamos dividir por 5 terços. Agora eu vou somar 7 meios com 4. 7 meios com 4, como os denominadores são diferentes, eu preciso transformar no mesmo denominador, que é o próprio 2. Como aqui permaneceu o mesmo denominador, é óbvio que o numerador permanecerá o mesmo. Aí eu pego 2 dividido por 1, 2, vezes 4, 8. Aquela técnica, né? Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Como os denominadores são iguais, eu vou manter o denominador e 7 mais 8, 15. 15 meios. Então, o resultado de 7 meios com 4 é 15 meios. Depois que você encontrou o resultado dentro do parênteses, naturalmente você vai eliminá-lo. E vai ser dividido por quanto? Por 5 terços. Agora eu tenho aí uma divisão de duas frações, onde eu vou manter a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 5 terços é 3 quintos. O inverso significa que o numerador torna-se denominador e o denominador torna-se numerador. E quando você multiplica a fração pelo seu inverso, obviamente o resultado é 1. Agora vamos aplicar aqui a técnica do cancelamento. Se você quiser fazer 15 vezes 3, 45. 2 vezes 5, 10, também está correto. Mas quando você aplica a técnica do cancelamento, você já sai com o resultado na sua forma irredutível. Então, deixa eu mudar a cor aqui da nossa caneta. Então, eu olho primeiro para o 15. Você sempre olha para o primeiro numerador e analisa, não com o numerador, com os denominadores, o 2 e o 5. Quem pode ser simplificado com o 15? O 5. Até porque o 5 ele é divisor do 15. E se ele é divisor do 15, eu vou dividir pelo próprio 5. 5 dividido por 5, você vem e coloca o resultadinho aqui do lado. E 15 dividido por 5, 3. Pronto.
Agora, o 3, eu olho para o 3 ainda. Só tenho 2 no denominador, não me ajudou em nada. Vou para o outro 3, também não ajudou nada. Bom, então não tenho mais o que fazer, não tenho mais o que simplificar. Vou multiplicar numerador por numerador. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 1, 2. Esta é a resposta, 9/2 desta expressão. Correto? Agora vamos para mais uma expressão, não igual, obviamente, à primeira, mas a mesma ideia. Eu tenho aí um inteiro somado com 1 sobre 1 mais meio. Então, agora eu tenho que resolver este denominador aqui. Ó. Eu tenho que resolver esta adição, em que envolve um número inteiro e uma fração. Então, eu tenho 1 mais meio. Olha para este denominador, é o 2. Então, esse número inteiro tem que ter como denominador o 2. E, naturalmente, o numerador também vai ser 2, porque 2 meios é a mesma coisa que 1. Somado com quanto? Com meio. E 2 meios somado com meio, eu tenho como resposta 3 meios. Então, eu já encontrei o resultado da adição de um inteiro mais meio. Copio de novo. 1 mais 1 sobre quanto? Sobre 3 meios. É importante que os traços fracionários tenham tamanhos diferentes para que você saiba que o numerador é 1 e que o denominador é 3 meios. Porque se eu não faço isso, erro esse que eu cometi lá no primeiro, se eu fizer isso aqui, olha, você não sabe se é 1/3 dividido por 2 ou se é 1 dividido por 3 meios. Fica confuso. Agora, quando você faz um dos traços fracionários maior que o outro, você consegue saber quem é o numerador e quem é o denominador. E como eu tenho 1 sobre 3 meios, trata-se de uma divisão de quem? Do 1 dividido por 3 meios. Dividir é multiplicar. Quem? A primeira pelo inverso da segunda, que vai ser igual a 2/3. Então, quando você tiver uma fração unitária, aquela em que o numerador é igual a 1, e no denominador eu tenho uma fração, você nem precisa fazer esse cálculo. O resultado será o inverso deste denominador. O inverso de 3 meios é 2/3. Então, tudo isso daqui, olha, tudo isso daqui, o resultado é 2/3. Então, eu tenho 1 mais quem? Mais 2/3. E 1 mais 2/3 é a mesma coisa, denominadores 3. 3 dividido por 1, 3 vezes 1, 3. E aqui permanece. E agora, como os denominadores são iguais, mantém o denominador, 3 mais 2, 5. A resposta desta expressão, 5/3. E agora vamos fazer a última desta aula de número 490, aqui do Centro de Estudos Matemáticos, resolvendo expressões. Eu tenho aí uma potenciação, que é aquela operação em que a multiplicação se dá através de fatores iguais. Nós temos uma adição, nós temos outra multiplicação e temos uma subtração. Então, primeiro, nós temos que fazer a potenciação. E 1 inteiro e 3 décimos, ou o popular 1,3 elevado ao quadrado, significa que eu tenho que fazer o quê? 1,3 vezes 1,3. Multiplicar números decimais, você multiplica-os sem a vírgula. E deixa anotadinho aqui quantas casas decimais cada um dos fatores tem. Uma casa. E para saber quantas casas decimais terá no resultado, é só você somar isso aqui. 1 mais 1, 2. Então, você sabe que o número de casas decimais no resultado serão 2, posicionadas naturalmente da direita para a esquerda. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. E 1 multiplicado por qualquer número é ele o mesmo número, né? 9, 3 mais 3, 6 e 1. Como tem duas casas, 1,69. Vem aqui no lugar de 1,3 elevado ao quadrado, o resultado obtido é 1 inteiro e 69 centésimos, mais 2 inteiros e 1 milésimo, que será multiplicado por 1,2 e depois menos 7 milésimos, ou 0,007. O 007. Agora eu tenho adição, multiplicação e subtração. Preciso fazer, primeiro, de acordo com a regra, a multiplicação. Copio. Quem?
1,69, que será adicionada a quanto? Ao resultado, ao produto de 2001, multiplicado por quem? Por 12. Mas não se esqueça, este primeiro fator, ele tem 3 casas decimais. O segundo fator, ele tem uma casa decimal. Então, isso nos remete a dizer que o resultado deverá ter 4 casas decimais. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4. Estou utilizando aqui a unidade, porque o próximo algarismo a ser multiplicado encontra-se na dezena. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. E agora eu somo. 2, 0 mais 1, 1. 0 mais 0, 0. 4 mais 0, 4. E 2. Quantas casas? 4 casas. Então, eu terei como resultado 2 inteiros e 4.012 décimos de milésimos, ou 2,4012. Então, eu tenho aqui 2,4012 menos 0,007. E agora tenho apenas uma adição e uma subtração. Resolvo aqui a primeira adição. Então, como a ordem das parcelas não altera o resultado, 1,69 somado com 2,4012. E você sabe que a propriedade fundamental dos números decimais diz que eu posso acrescentar ou suprimir, ou tirar zeros à direita na parte decimal, que não muda o valor do número. Igualei as casas, alinhei pela direita, vírgula embaixo de vírgula. 2, 0 mais 1, 1, 9 mais 0, 9, 6 e 4, 10, vírgula embaixo de vírgula, vai 1. Essa é a resposta, o resultado desta adição de 1 inteiro e 69 centésimos, com 2 inteiros e 4.012 décimos de milésimos. Então, eu tenho aqui 4 inteiros e 912 décimos de milésimos, que vou tirar dele, que vou subtrair dele, 0,007. Mesma ideia, posicionando vírgula embaixo de vírgula, lembrando que agora, obviamente, a adição, a subtração não tem propriedade comutativa. 0,007 igual às casas, alinhado pela direita, vírgula embaixo de vírgula. Subtração. 2 menos 0, 2. Eu não consigo tirar o 7 do 1. Então, o 1 vai pedir ajuda para o 9. Ele passa a valer 8 e ele passa a valer 11. E 11 menos 7, 4. 8 menos 0, 8. 0 menos 0, 0. E 4 menos 0, 4. Então, esta é a resposta. Este é o valor numérico da expressão que nós acabamos de calcular, respeitando todas as regras que as expressões numéricas exigem. 4,0842. Então, esta foi a aula de número 490 aqui do Centro de Estudos Matemáticos do Instituto Calcular. Caso tenha sido útil para você esta aula, se você puder aí curtir, dar um like e se inscrever no canal, nós seremos muito agradecidos. E não se esqueça, matemática, como todas as outras disciplinas, naturalmente, mas aqui nós estamos trabalhando com matemática, é uma disciplina em que o ideal seria você não estudar muito poucos dias, estudar pouco todos os dias, mas estude, porque educação faz a diferença. E o futuro espera por você. E eu espero você aqui em nossas próximas aulas. Um grande abraço e tchau, tchau.